Boa, galera, eu sou o Mestre Gunga e esse é o episódio 21º da terceira temporada do Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Galera, Vem Pra Roda tem novidade, VPR, são as camisetas Reserva Inc. Vai lá, adquire a sua e venha fazer parte desse movimento. Vem Pra Roda não é uma marca, é um movimento. Galera, meu convidado é uma lenda da capoeira, é um dos maiores divulgadores da capoeira no Brasil e no mundo. E é uma honra estar recebendo o senhor aqui, mestre. Mestre Amém Santo. Seja bem-vindo, mestre. Pô, que satisfação imensa estar aqui com você e nessa comunidade nossa aí da capoeira. Sem palavras, então estou muito assim satisfeito de poder compartilhar com você aqui esse momento. Legal. Mestre, vem pra roda. Quem é mestre Amém Santo? Rapaz, essa é uma pergunta bem elaborada, né, na realidade. Quem é o Mestre Amém Santo? O Mestre Amém Santo é um ser humano. E como ser humano, a gente tem fases, né, na vida. E essas fases vêm. Eu sempre trago com a capoeira o quê? Essa questão de. O Amém Santo saiu de Salvador, né, de uma favela do bairro da Liberdade, que, que na realidade era vizinho lá do mestre Valdemar da Paixão, que foi meu primeiro contato com a capoeira. Então, basicamente, é um menino que saiu de uma favela com esperança de crescer e conquistar o mundo, e isso se tornou a realidade. Então, o mestre também hoje é uma pessoa simples, uma pessoa com o pé no chão, uma pessoa que sabe que no mundo, quanto mais a gente está perto do chão, melhor, que quanto mais você fica no pedestal, né, a queda é mais forte. Então, o pé no chão onde eu vivo. Eu vivo com o pé no chão e sempre perto mais dele. Bacana, mestre. Então vamos lá, mestre. Quando começou, com quem começou e aonde começou a capoeira, mestre? Bem, minha introdução à capoeira foi com o mestre Valdemar da Paixão. Na realidade, eu morava bem perto do mestre, né? Até hoje, na realidade, eu tenho um projeto na casa onde eu nasci, na Liberdade, e eu morava na Meireles e o mestre Valdemar morava na Avenida Peixe, né? A gente passava em um beco que estava lá onde eles fabricavam os birimbaus dele, lá, né, na casa dele, no fundo do quintal. Enfim, como eu conheci a capoeira? Tinha um mercado chamado Agnello. Esse mercado de Agnello era onde o mestre Valdemar fazia a roda de capoeira dele, ali na frente do mercado. E um dia, assim, eu vindo com minha mãe para o mercado, ela segurando minha mão, aí fomos passando, aí eu vi aqui o som do berimbau, todo mundo tocando lá, jogando aqueles. E eu larguei a mão dela e fui assim para olhar o que foi. E dali eu comecei a ficar olhando o mestre Valdemar. Não sabia que era o mestre Valdemar, né? Ter vários mestres, né? Eu pequenininho, eu tinha 7 anos de idade, né? E, e daí, daquele momento, como eu lembro que ele me pegou assim, começou a brincar assim um pouquinho na roda comigo ali na frente do mercado, assim, né? E eu assim, paradão, paralisado. Assim, digo: "Pô, o que é que está acontecendo, né?" Então, ali foi, para mim, uma forma de batismo, né? Foi ali onde eu comecei a não entender, mas foi uma introdução para mim nesse mundo da capoeira. E daí, depois eu jogando bola com as crianças lá embaixo mesmo, lá na rua, aí eu comecei
a ouvir o som do berimbau, alguma coisa assim, eu já comecei a identificar o que aconteceu no mercado com esse som do berimbau. E foi ali o mestre Valdemar tocando ali na Avenida Peixe, daí eu Opa! curioso, fiquei curioso e daí comecei aí com as outras crianças que já estavam lá, que ajudavam a pintar o berimbau dele, fazer as coisas e tudo mais. E a gente começou a ir lá para o ficava lá olhando, aí já começava, ele pedia para fazer alguma coisa, a gente fazia. E e dessa forma, daí eu fui me envolvendo mais com as outras crianças que já faziam os movimentos lá. Uhum, Aí comecei a fazer um movimento de capoeira solto, e não era uma aula de capoeira, porque não era uma academia de capoeira, uhum, mas sim um lugar onde era muito informal, né. uhum, Você entrava, o mestre: "Faça isso aí, faça aquilo ali", você fazia, mas não era uma coisa formal uhum, naquele momento. Então dali foi minha introdução na capoeira. Mas minha capoeira realmente tem uma base muito grande de capoeira de rua, entendeu. E que era naquele momento, a gente frequentava muitas rodas do mestre Caiçara, ele fazia sempre a festa na Lapinha, do mestre Boa Gente, no Cruz uhum, Vermelha, e e assim, também o mestre Ávila, mestre Alfredo também tinha um trabalho no Duque de Caxias, então fui me envolvendo dessa forma, e daí nasceu esse desejo de continuar treinando a capoeira e praticando, entendeu. uhum, E como a capoeira também naquela época não existia essa questão de negócio, né, uhum, quem treinava capoeira porque queria treinar, porque não existia dinheiro, uhum. era muito mal vista, né, principalmente sendo negro, pobre e morando em uma favela, tudo contra, Tudo é. tudo era contra, então na realidade treinava quem queria e quem gostava. Olha. Mestre, agora fala pra gente o seu nome e o porquê do apelido. Olha, o apelido meu nome é Joselito do Espírito Santo. Então eu tenho uma professora, uma pessoa que me guiou muito e me tirou também de eu teve um tempo que eu comecei a chegar muito perto de cair mais para o lado da violência Uhum, e para o lado de gangues e tudo mais naquele momento, e graças a Deus teve uma pessoa que me indicou a a participar de um grupo folclórico chamado Viva Bahia, que era dirigido pela professora Emília Biancardi. Essa professora é uma pessoa que eu tenho a agradecer muito a ela, que ela me botou, na realidade, em um caminho num caminho que só iluminou minha vida que e me legal. deixou a entender mais que eu tinha mais a ganhar com a capoeira do que perder. Uhum, E mas enfim, aí eu fui fazer uma audição para essa companhia, aí já tinha mais ou menos, uns 16 anos de idade, já estava na capoeira há um tempinho já, uhum, quase 10 anos, 11 anos. E aí eu entrei na sala para que ela estava fazendo audição para porque ia ter uma turnê que, se eu não me engano, era para Europa nessa eu acho que estava indo pra Espanha. E aí eu fiz, aí ela quando cheguei na sala, onde estava todos os capoeiristas e dançarinos, percussionista, todo mundo que estava fazendo audição, aí ela perguntou para mim: "Qual é o seu nome?" Aí eu falei: "Joseli do Espírito Santo", aí ela falou: "Amém". Aí daí aí daí na realidade foi a professora Emília Biancardi que batizou meu nome como Amém. Aí virou Amém Santo. que legal, que legal. Bacana, bacana. Mestre, fala pra gente, quem são suas referências dentro da capoeira?
Eu acho que várias, né, eu acho que eu tenho várias referências, você fala atualmente? Não, no geral, mestre. No Quando geral. No geral, eu acho que eu teve o mestre Cassara foi uma referência muito grande, o mestre de Mola, que também faleceu, foi uma referência muito grande. O mestre Boa Gente é uma referência viva, uma pessoa que sempre esteve no meu caminho, né, uhum, uma pessoa que conhece minha trajetória. Tem o o mestre Ávila também, que, era Polícia Federal na época, que eu passei muito tempo também com ele, mas só que ele largou a capoeira. Mestre Alfredo, também, enfim, o mestre Ezequiel foi uma pessoa também muito de referência, muito grande, mestre João Grande, legal. ah, enfim, eu acho que na época, até hoje, eu acho que eu tive várias pessoas que eu caminhei, ah, tem um grande amigo também, que é um grande mestre de capoeira, que apesar que as pessoas não conhecem, que a gente caminhou muito junto, o mestre Luizinho, de Salvador. Então são pessoas que não necessariamente estão na mídia, mas são pessoas que sempre representou a capoeira Uhum. e às vezes não tem oportunidade de ter essa visibilidade. Sim, sim. Bacana, muito bacana. Mestre, fala pra gente, a responsa foi grande. Como é que foi pro senhor quando o senhor começou a tocar berimbau lá, do lado do homem? Ó, que na realidade, o que foi muito bom é que no eu lembro que a primeira vez que o mestre Valdemar pediu para envergar um berimbau, eu enverguei e quebrei, né. E daí aí quando quebrou, eh, ele olhou assim, né, porque eu acho que estava botando muita força, né, e como eu acho que aquele no momento aquele berimbau ainda estava meio seco e duro, então não podia ter muita Aham. pressão que quebrava. Mas enfim, meu primeiro berimbau foi um berimbau realmente feito com cabo de vassoura e uma lata de leite ninho, e usando o arame de lá. Então andava para cima e para baixo tocando aquele berimbau, né. E eu acho também estando perto de tocadores bons e vendo o mestre tocando e testando berimbau, foi uma coisa muito, assim, que me deu muita inspiração. Uhum, Não de ele pegar na mão para tocar e dizer assim: "Ah, ensinando", mas você estando perto, num ambiente onde tem música boa, você vai uhum, pegando aquelas informações, aquelas coisas que começam a ter uma certa referência, né, e daí você consegue ter um caminho de saber onde ir. Então, para mim, esse caminho da musicalidade, eu gosto muito de um berimbau bem afinado, um berimbau bem tocado. Eu também sou orgânico candomblé, então estou sempre, esse lance de percussivo sempre foi uma coisa muito forte em minha vida. Então eu nesse caminho da musicalidade, não só da capoeira, mas também do ritual do candomblé, me ajudou muito uhum. entender esse lado da música que que é muito importante na nossa arte da capoeira. Pô, bacana. E como foi para o senhor quando o senhor fez a primeira roda, sob a sua coordenação, mestre? Olha, minha prim eu coordenando a roda, É, sua primeira roda. Eu tô fazendo a roda, minha primeira roda. olha, a gente tinha alguns, alguns amigos, né, que a gente treinava muito na Cantagalo, né. É uma praia em Salvador, onde todos os capoeiristas se encontravam para treinar. Uhum, Então ali, eu acho que a primeira roda que eu diria seria em um lugar chamado Centro Social Urbano, na Liberdade, onde eu estava dando aula, né, assim, para
era uma aula gratuita, quem quisesse aparecer, aparecia, né, mais um centro comunitário, Uhum. e ali na Liberdade foi a primeira roda que eu eu lembro convidando amigos para vir participar. Que bacana. E dentro da capoeira, qual foi o movimento que você se encantou assim, que você falou: "Esse eu tenho que aprender"? Poxa, aí nossa, são tantos movimentos, mas chegou um tempo também que, a gente treinava, né, muito na capoeira, e então as festas no Cantagalo, né, nessa praia que a gente treinava sempre, o que que acontecia? A gente treinava salto, acrobacias e também treinava muito, essa questão do combate, né, da Uhum. capoeira. Então, eu lembro quando tinha um movimento que a gente praticava muito, era tipo assim, tipo um algo batido, né, que a gente chama Hum. beija-flor hoje, que naquele tempo era muita novidade, né. Talvez ficou muito comum agora, mas eram movimentos que eram criados ali dentro da praia, criado ali com uma pessoa que estava jogando e saiu com um movimento e a gente nem sabia o que era. Eu lembro que então acho que para mim, cada descoberta era uma novidade, né. Eu Uhum. acho que não existia, assim, um movimento, mas existia vários movimentos e aquela ganância de cada dia aprender um pouquinho mais, então tudo era novidade. Que bacana, que bacana. Hum. Agora fala pra gente, qual a roda, quando o senhor fala assim, que o senhor não esquece ela da cabeça, assim, sempre for falar, tem aquela roda, o senhor fala, essa roda. Olha, eu sempre me identifiquei muito com o ritual das rodas do mestre Caiçara, e principalmente na Lapinha, quando tinha aquelas festas da Lapinha. Lapinha é um bairro também que é muito próximo da Liberdade, né, onde tem a famosa festa da Lapinha, Uhum. e lá sempre o mestre Caiçara fazia a roda dele, que era um que era interessante. Então é um ritual que ele vinha, aí fazia um despacho, aí incensava e fazia todo aquele procedimento antes de começar a roda. E aí quando entrava a cantoria e aquela parte toda da musicalidade, era de arrepiar, entendeu. E então eu lembro que todas as rodas ali, eram as rodas que você jogava, sentindo a ancestralidade, sentindo a musicalidade, tudo que a capoeira tem. Então eu sempre, gostei das rodas do mestre Cassara, das rodas do mestre Boa Gente também, que sempre se preocupou muito com essa questão de ter uma música boa, ter uma certa organização na roda, que traz essa energia, né, que Uhum. faz o capoeirista jogar melhor. Sim, sim. Bacana. Então fala pra gente, mestre, quando o senhor começou a dar aula e o que que levou o senhor a dar aula de capoeira? Na realidade, eu comecei a dar aula, eu eu não tinha nenhuma noção que eu ia ter uma carreira de capoeira, assim, que capoeira ia ser minha vida, que na realidade eu estava na escola e queria ser um cientista. Isso que era o que eu pensava que ia ser, né. Então, eu nunca pensei em mestria de capoeira, nunca pensei em dar aula de capoeira. Foi a vida que foi me colocando no lugar de uma forma que eu tive que assumir certas, ah, sei lá, de tomar uma posição de liderança, não porque eu queria, mas porque era necessário, Uhum. entendeu? Então,
eu comecei a dar aula para alguns amigos, para algumas pessoas, e daí comecei a desenvolver essa parte como um professor de capoeira, mas não porque existia esse lado financeiro, essa vontade de sei lá, hoje existe um mercado Uhum, no mundo da capoeira, mas no tempo que eu treinava não existia esse mercado que existe hoje, uhum, entendeu? Então tudo foi uma consequência de realmente de eu estar no lugar certo e ter uma necessidade no momento onde eu pude contribuir de alguma forma. uhum. E tem alguma coisa que o senhor fez na capoeira que hoje o senhor não faria? Ó, várias coisas. Eu acho que na capoeira nós temos fases, né? Uhum, Então eu tive a fase de treinamento, a fase de ter muita arrogância, a fase de querer brigar, uhum, a fase de não entender do que eu estava fazendo, uhum, é, e a fase do ego, que, que eu acho que todos nós precisamos de ter um pouco de ego, uhum, mas quando o ego está fora de controle, quando você não tem controle do que você faz, então o ego começa a manipular e, daí você começa a manipular as pessoas, uhum. algumas situações, porque você não tem certeza de quem você é. Então tem que, eu estou falando para mim, Sim, sim, não sim. falar você, fala eu não Uhum, tinha controle do que era, quem eu era e onde eu queria chegar. Então tudo estava meio solto, né? Então aí vem os erros, né? uhum, Vem a arrogância, vem tudo isso que eu acho que é um processo para mim, pessoalmente, que eu passei em minha vida, que hoje eu posso olhar e analisar, digo, nossa, aquilo ali não era necessário ter uhum, acontecido aquilo, mas eu tive que passar por todos os processos, por todas as fases, uhum, para entender quem eu sou hoje e como eu posso, pelo menos, passar uma mensagem que tem algum valor uhum. para que as pessoas que talvez estejam passando por esse processo possam encurtar e achar um caminho mais rápido para ter uma positividade, né, nesse conhecimento que eles estão procurando, Poxa, que bacana. E a ideia da pergunta é justamente a gente deixar essa mensagem, mestre. entendeu? E eu vou te dizer, porque essas fases são necessárias. Não é dizer que ninguém é perfeito, né? Que não existe perfeição. Mas sim, a gente tem que ter a consciência do certo e do errado, né? Sim. Pelo menos quando eu cometo um erro hoje, eu tenho essa honestidade comigo mesmo de poder dizer assim, pô, desculpe aí, eu errei, esse momento não, entendeu? Foi um desequilíbrio que aconteceu e poder realmente ter esse contato direto e ter a humildade de ter essa coragem, né? Porque às vezes a gente falta coragem de pedir desculpa, é porque o que vão pensar se eu faço algo? Uhum, Se você faz algo certo, aí não, mas talvez porque a comunidade vai fazer isso, aquilo, ou vai pensar dessa forma, não. Mas desde quando você saiba que você, quando botar sua cabeça para dormir, você vai estar tranquilo, vai estar bem com você mesmo, né? Então, para mim, hoje, é muito importante eu entender dos erros, o que é que eu posso, pelo menos, consertar na minha vida para ter uma vida mais digna. E pelo menos ter um caráter, né? Ter uma pessoa de ter um caráter bom e não ser perfeito, mas pelo menos saber onde estão meus erros
e poder consertar. Oh, que bacana, mestre, que bacana. E fala pra gente agora, como foi a ida do senhor para os Estados Unidos? Olha, é interessante como tudo isso acontece e como minha vida, eu acho que os orixás sempre me guiou muito e como eu sigo minha intuição, acaba tudo dando certo para mim, graças a Deus. Eh, eu já estava no Viva Bahia fazendo vários, shows e viajando para tudo que é parte do mundo e, enfim, chegou um momento que o Viva Bahia fez a última viagem, que foi para Martinica, né, para Martinica. E e lá, a professora Emília Biancardi decidiu, acabar com o grupo e seguir fazendo outras coisas. E dali, né, nós voltamos para Salvador e realmente o grupo acabou e eu fiquei pensando, digo: "Nossa, o que é que eu vou fazer da vida agora, né?" Porque minha vida era as viagens era o que eu concentrei, já tinha largado a escola e tudo mais para ter essa carreira como artista. E, enfim, passou alguns meses, aí a professora Emília Biancardi, eu sempre tive um relacionamento muito bom com ela. Ela ligou para mim e para outro capoeirista chamado Mestre Nego Gato, e que também era parte do Viva Bahia, e falou: "Então, tá tendo uma oportunidade, de ter 2 capoeiristas viajando para Nova York para fazer parte de um festival, no Carnegie Hall, que era um lugar bem famoso, né, e também trabalhar num centro cultural chamado Zumbi, que foi desse produtor que trouxe a gente, chamado José Santos, e faleceu já, né, morreu de AIDS logo quando saiu a pandemia, aquela Uhum. que ninguém sabia, o povo só morrendo sem saber o que estava acontecendo na década de 80, né. Uhum. E, enfim, aí ela ligou pra gente, daí em 45 dias, a gente já estava com visto, já estava com passagem na mão e partindo para Nova York. Isso foi 1985. Nossa. 1985. E lá, aí fizemos esse espetáculo, e depois trabalhamos nesse centro cultural chamado Zumbi, ensinando aula de capoeira, fazendo vários eventos. Lá já se encontrava também o mestre Gelon e o mestre Loramil Machado, em Nova York. Por sinal, trabalhei também, fazendo alguns trabalhos com ele lá também. E, enfim, fiquei lá em Nova York por um tempinho, trabalhando, fazendo as coisas mas aquele frio, aquele céu cinzento não era para mim. É, e chegou um dia que realmente eu decidi, digo: "Nossa, meu, isso aqui não é para mim". Aí só sei que eu tinha um amigo também chamado Nilson, né, capoeirista, e eu falei para ele: "Olha, eu acho que eu vou sair fora, e eu acho que eu vou para Califórnia". Aí antes eu tinha um carro, um Toyota Supra era de 1975, né, um carro assim velhinho, mas dava para viajar. Aí eu botei tudo que era meu no carro e daí dirigi para Los Angeles, Olha. entendeu. Dirigi para 3.000 milhas, né.
levamos, aí ele vinha comigo, a gente veio revezando, então dirigimos, levou tipo 3 dias para chegar até Los Angeles. Nossa. Mas quando eu cheguei em Los Angeles, que vi aquele sol e um mar em minha frente, aí eu falei, estou em casa. Ali aí ficou realmente muito muito interessante, que eu digo: "Nossa, eu estou aqui, parece que aqui é o lugar". Então, aí chegou aqui, não existia capoeira, aqui em Los Angeles não existia capoeira. O mestre acordeon estava em São Francisco já, Uhum. o mestre acordeon, um grande mestre acordeon, e eu sempre viajava para lá para visitar ele, porque não tinha capoeira aqui em Los Angeles. Então daí veio aquela questão, né, de trazer uma comunidade. Aí eu passei mais de 6 meses dormindo dentro do carro, Nossa. porque porque não tinha onde morar, não tinha, e não sabia para que lado, mas eu sabia dentro de mim que eu tinha que fazer algo, entendeu? Não sabia como ia rolar, mas eu sabia que era o lugar e eu tinha que criar algo. E daí eu comecei a ficar naquela correria, né, fazendo shows com um amigo lá na praia de Venice para pegar uma graninha, até que eu consegui um contato com um rapaz chamado Bacari, né, que mora aqui até hoje. Ele falou: "Pô, temos um espetáculo em um clube que se chama Samba e Saudade", que era a dona desse clube era uma portuguesa, Hum. que é Maria Lúcia. Aí de "Pô, legal, meu, eu tô aqui para trabalhar, quero estabelecer aqui, conhecer a comunidade". Enfim, aí comecei a trabalhar sexta, sábado, domingo nesse clube, né, onde a gente fazia show, e era legal, mas a gente passou meses ali trabalhando, aí eu consegui alugar um quartinho, na casa dessa produtora, aí comecei a pensar, digo: "Será que é isso mesmo que eu quero?". Sou Ainda não era, tinha algo dentro de mim ainda pedindo Uhum. que tinha alguma coisa a mais. Aí eu aí rolou certa situação dentro desse trabalho que estava fazendo, que eu não posso ir muito a fundo, porque é muito pessoal. Uhum. Aí eu decidi parar e sair desse clube, e aí comecei a entregar pizza, comecei com o carro, comecei a trabalhar, aí eu trabalhava e consegui alugar um estúdio, assim, era 2 vezes na semana por 3 horas de relógio, Uhum. que eu aluguei e ficava pagando e ficava treinando sozinho. Aí fiz panfletos, né, Uhum. comecei a divulgar para aula de capoeira. Pô, e ninguém aparecia, eu ficava treinando sozinho, ninguém aparecia. Até que aí eu comecei a pensar, aí tem uns campeonatos de karatê, né, essas coisas assim, aí eu comecei a me inscrevia para os campeonatos de karatê, mas fazia os cam eu lutava jogando capoeira. Mas só que desses campeonatos, eu era desqualificado de todos, porque todos os movimentos que dava, se eu dava um tesouro, uma rasteira, movimentos que eles não conhecia, eles se automaticamente desqualificavam e estava fora. Mas o bom disso que foi criando curiosidade, né, as pessoas começaram a perguntar o que era, aí capoeira, entendeu? E daí comecei a criar uma certa, ah, eu não diria comunidade, mas Uhum. curiosidade. E aí depois de 7 meses de pagando para treinar, eu mesmo pagava para eu treinar, aí apareceu o primeiro aluno, né, Legal. eh, na realidade foi uma aluna. E daí, pô, foi uma maior alegria quando essa primeira aluna pintou, depois o segundo aluno.
quando tinha 4 pessoas treinando, parece que tinha 100.000 pessoas treinando na academia. Foi assim o maior prazer, daí comecei a investir mais nisso, e quando eu fiz o primeiro batizado, que tinha mais ou menos 12 pessoas, 10 ou 12 pessoas, para mim foi uma grande vitória. Legal. Grande vitória, porque foi um sacrifício muito grande de estabelecer aquele momento, né, Uhum. de ter algumas pessoas que tivessem interesse a treinar capoeira. Poxa, que bacana, que bacana. Passou a Uhum. barreira, né, mestre? É. Agora fala pra gente como foi até chegar na parte de fazer uns filmes, mestre. Olha, eu interessante é que eu quando eu comecei a fazer esses campeonatos, essas coisas, pintou uma oportunidade de fazer vídeos, né, de capoeira para as pessoas aprender, era no VHS ainda, né. Aí eu fiz uma série, né, de 12 ou 15 vídeos de como aprender capoeira. Ali começou essa questão de mídia, né, não era filmes, mas tinha um relacionamento, Uhum. né. As propagandas. As propagandas, é isso. Aí foi legal, que vendeu bem, e daí eu comecei a cada vez mais a divulgar a capoeira. Aí comecei a fazer shows, fazer, divulgação em termos de em academias para o povo conhecer um pouquinho mais, ter esse intercâmbio, né, Hum. e foi legal. Então conheci também um um aluno que já fazia artes marciais, fazia kung fu, taekwondo, várias artes. E ele começou a treinar capoeira comigo. E daí ele ele já conhecia o Morte da Casco, Uhum. né, que ele treinava com o Morte da Casco, que o pai do Morte era o professor deles todos, né. Uhum. Então, aí começou a treinar, aí passou mais ou menos um ano e meio. Aí, as coisas acontecem muito interessante em minha vida, assim, é muito interessante do jeito que acontece em minha vida. Eh, a Imorg estava, começando a carreira como ator, Uhum. e ele estava num momento que ele queria fazer outro tipo de arte marciais, porque ele já vinha fazendo, Wushu, Kung Fu, todas essas artes aí com o pai por muito Uhum. tempo. Então ele queria algo diferente e ele optou pra capoeira. Aí ele falando com o Earl, esse amigo dele, ele falou: "Pô, vem treinar com a gente", aí ele começou a vir pra academia, aí já tinha um espaço bem pequenininho que eu aluguei, né, que tinha aula todos os dias, botava 15 pessoas, já estava lotado, era bem pequeno mesmo o espaço. É, aí mas começou a treinar, não tinha nada de filmes ainda, não se falava nada de filme, né. Mas o universo é tão interessante do jeito que manifesta todas essas coisas. Aí passa uns 7, 8 meses na realidade, aí chega uma produção da Fox Films lá na minha academia, aí falando: "Ah, estamos querendo fazer um filme sobre capoeira Nossa. e queria conversar com você para ajudar no desenvolvimento do roteiro do filme", né. Aí chegam, assim, uns 5 deles, né, e pô, o diretor, o escritor e os 3 produtores. Aí sentamos lá, aí ele aí tinha uns alunos lá, ele pediu para fazer uma demonstração, a gente começou fazendo demonstração de capoeira, isso o Mark não estava lá nesse dia. Hum. Aí
passa 2 semanas, ele é convidado pela a manager, né, a gerente, a pessoa que gerencia esse lado artístico dele, aí fala para ele fazer audição para esse filme. Olha. Aí ele fez e passou. Isso daí já começa o link, porque ele estava treinando, aí começou a treinar mais intensamente para o filme. Aí eu comecei a dar assistência e aí ele já pediu, aí depois conversaram comigo, eu queria também que você participasse. Aí a gente começou a trabalhar, né? Aí começa todo esse desenvolvimento, né? Isso eu ainda não fui contratado para ser o coreógrafo que ia estar trabalhando com a luta da capoeira, como ia ser essa luta no filme. E daí eles contrataram outro coreógrafo que fazia os filmes de Van Damme, né? Mas esse cara não tinha conhecimento sobre a capoeira de jeito nenhum, ele tinha conhecimento de outra arte, mas não da capoeira. Então ficou assim um conflito quando começou essa parte da coreografia e tudo mais, aí ficou bem complicado porque não tinha vínculo com a capoeira. Ficou uma coisa mais para karatê do que outra coisa. Aí eu digo, nossa, a gente tem que resolver isso aí, porque a capoeira não tem nada a ver com essas outras artes que eles já fazem filmes. O Van Damme faz vários filmes dessa forma, mas a capoeira não tem essa linguagem, é outra. Entendeu? Enfim, daí aí começou os ensaios, aí eu já começo a me envolver. Aí vem aquela parte da sequência da abertura do filme, que ele queria que eu e o Marco da Casca fizesse um jogo e seria a abertura. Eu digo, não, gente, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer uma roda de capoeira, trazer outros capoeiristas, para ter essa referência, porque senão não tem essa identidade que somos como capoeirista, né? Aí pronto, aí fica, vai, não vai, não vai. Digo, então tudo bem, deixa eu, pelo menos, eu tenho alguns amigos que foi tudo filmado na Flórida e Miami, né? Que no filme dá para ver que o Brasil, na realidade, foi filmado em Miami, a parte do Brasil. Aí eu tinha uns amigos, né, que moravam na Flórida, e o Mestre César, Mestre Pelé, Branca de Neve, Cláudia. Aí eu dei um toque para eles, olha, eu quero seguir, tá rolando esse filme, estamos aqui em Miami já ensaiando, né? E eu queria que vocês viessem fazer aqui uma audição com eles, para eles verem o que é essa roda de capoeira. E daí a gente armou tudo, aí foi aquela sequência do começo do filme, né, que não tava no roteiro do filme, mas ali entrou. Aí eles gostaram tanto que eles botaram no começo e botaram no fim também. Entendeu? Aí teve o começo e o fim. Então, toda essa parte que aconteceu do filme foi aquela questão de estar no lugar no momento certo, né? De ter seguido minha intuição, de realmente vir, de pegar o carro e ir para Los Angeles, passar as dificuldades e saber, eu sempre acreditei nos meus orixás, eles sempre me guiaram para onde eu tenho que ir, entendeu? E então foi uma questão de seguir minha intuição e meu destino. Estava escrito já, né, mestre? Já Estava estava escrito. escrito. Estava escrito às vezes a gente briga com o nosso destino, né? Tá tudo ali escrito para a gente, e a gente vai desviando, 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 e não consegue ouvir o que tem que ser, seguir o caminho que tem que ser seguido, entendeu? Legal. E o senhor sabe o quanto foi importante para a capoeira esse filme, né?
O quanto, poxa, quantos alunos, eu particularmente, eu tenho que agradecer muito. Porque eu ganhei Olha, muitos alunos por causa desse filme. eu, eu, eu gosto de ouvir isso porque nem todo mundo gosta de comentar que a academia, que eles, né, a partir daquele momento que o filme foi lançado, explodiu, entendeu? Sim. Entrou alunos e também não só no Brasil, mas Sim, no globalmente, mundo. Isso foi divulgado no mundo, né? a capoeira ficou realmente divulgada e conhecida. Claro que tem vários divulgadores, Uhum. mas não se pode negar que o filme foi o que deu o impulso para levar a capoeira para o auge global. Porque o próprio Capoeira usou o filme como divulgação. Isso aí, isso aí. Então, esse filme foi o ponto onde levou a capoeira a ser conhecida globalmente. E o nome? O nome. Ó, o nome teve muita polêmica com o nome, porque quando, na realidade, quando Only the Strong é somente o forte, Uhum. quando se traduz somente o forte. Então, isso foi o que a gente optou para ser. Mas também eu acho que a produção no Brasil que realmente levou para esse lado de esporte sangrento. Uhum. Então não foi realmente a produção americana. Foi quando chegou no Brasil e Nossa. daí decidiram botar esporte sangrento. Mas como já se sabe como são as coisas no Brasil, né? A capoeira sempre foi discriminada Sim. dentro do Brasil, então o Brasil já tem aquela visão, né? Tinha uma visão já que não era muito positiva da capoeira. Uhum. Então, esse nome já vem também de uma forma que não, né, que já demonstra mais uma vez, né, Uhum. como a capoeira é discriminada, né? E Mas deram um tiro no que pé, né? Porque ferveu. entendeu? Então, o Esporte Sangrento é um filme que até hoje tem uma demanda muito grande, entendeu? Já vem acompanhando várias gerações e também foi o primeiro e o único, né, filme ver o Besouro depois, né, mas de grande impacto Uhum. global. Foi o único filme realmente que conseguiu levar a capoeira onde chegou. Legal. Primeiro, mestre, parabéns e obrigado. Obrigado. Legal. Obrigado. É conquista para todos nós, né? Tá. Mestre, vamos lá. Tem algum conselho que o senhor recebeu do mestre do senhor, que o senhor usa ele até hoje, que possa deixar para essa nova geração? Olha, conselho é uma coisa muito, sei lá, eu acho que eu sempre ouvi muito conselhos dos mais velhos, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante é que eu venho de uma época que até hoje eu peço a benção aos mais velhos, Hum. né? A benção meu tio, a benção minha mãe, a benção minha avó, a benção. Então, eu vendo essa tradição e eu acho que a gente vem perdendo esses valores, né? Uhum. Do dia a dia, do respeito com as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais experiência. Então, eu acho que eh, eu tenho minha mãe como uma mestra. Minha mãe, ela sempre me deu conselho de, de ter dignidade, de aprender.
a respeitar. E quando tiver errado, aprender também a pedir desculpa. E apesar de le eu ter levado um grande tempo para entender tudo isso, que tudo passava batido também, né. Uhum. Então eu não e eu não consegui colocar essas palavras, esses conselhos em minha vida até muito, muito tempo em minha vida, muito mais tarde em minha Uhum. vida, porque eu não sabia ainda o que valor tinha. Uhum. E então, quando a gente fala de conselho, eu vejo, quando a gente entrava, que tinha um mestre, né, que estava conversando, batendo papo, a gente ficava de fora até aquele mestre mais antigo dizia: "Você pode entrar, senta Uhum. aí". Aí tinha uma certa hierarquia que ninguém falava, acontecia, Sim. Sim. entendeu. Então acho que o conselho que eu daria é de ter mais consciência e entender que às vezes nas nossas emoções, né, pode tirar a gente do nosso caráter. Porque uma coisa que eu observo muitas às vezes você tem uma pessoa que é uma pessoa muito legal, né, mas quando fica muito emocionada, né, Uhum. dentro do mundo da capoeira, acaba esquecendo seus valores, Verdade. entendeu. Então eu acho que não é criticando ninguém, mas eu acho que todo mundo tem suas fases, né, e a gente não pode, criticar o de forma alguma fases da pessoa, porque cada uma passa pelas suas fases. Agora, a grande questão aqui é: você vai ficar ali parado em uma fase eternamente, ou vai aprender daquela fase de sua vida e tentar melhorar daquele momento para frente, para a próxima fase? E dessas fases, cada passo dado é mais uma oportunidade de melhorar seu caráter, Sim. como capoeirista, como pessoa, como ser humano. Mas as fases, elas são inevitáveis, né. Só que agora a gente tem que ter a consciência de como de passar de uma para a outra, e cada vez mais melhorando para ter uma vida de qualidade, né. Sim. Que na realidade todos nós queremos uma vida com uma boa qualidade. E a evolução do ser humano também, né? Uhum. É legal. Mestre, na visão do senhor, o que é ser um mestre de capoeira? Ah, essa pergunta, o que é ser um mestre capoeira? Eu vou falar, é, é como se, para mim, o mestre de capoeira, para começar, tem que ter, na minha visão, a humildade de estar sempre curioso ao aprendizado. Uhum. Porque não chega, para mim, eu não quero cair naquela forma de pensar que eu cheguei e acabou. Cheguei aqui, aqui é o ponto final. Mas assim, não, mas eu estou chegando e nunca sei qual será o ponto final desse conhecimento. Então, eu agora em minha vida, a mestria, vem a mestria do conhecimento, quem é essa pessoa aqui? Uhum. Então, é meu próprio conhecimento e saber quem eu sou, o que eu estou aqui para compartilhar nesse mundo, Uhum. e ter essa
curiosidade de estar sempre entendendo onde a capoeira está me levando, onde ela vai me levar, e aprendendo dessas fases que eu venho passando em minha vida. Então, eu acho que ser um mestre de capoeira é ter humildade, para mim, no meu conceito, é de ter humildade, saber que a vida, por mais que você viva ela, você está sempre à procura de conhecimento. Então, eu, como mestre, me sinto um aluno todos os dias. Então, eu sou um aluno da vida e a capoeira me leva no caminho onde eu tenho que chegar para criar essa eu não quero dizer ilusão, porque não é ilusão, mas eu acho dizer que eu sou um mestre, para mim é uma forma de ilusão, porque eu eu estou na fase de conhecimento. Então, ter um título mestre é uma coisa, mas ser um mestre é algo que eu acho que eu nunca vou conseguir ser. Nossa. Mestre, qual é a responsabilidade de um mestre dentro de uma roda de capoeira? A responsabilidade de um mestre é de guiar, é de passar os conhecimentos para aqueles que necessitam de alguma de ser guiado, né? E, mas eu acho que a responsabilidade não só do mestre, mas de todos os capoeiristas é de ter consciência. Eu acho que às vezes eu no meu ver, quando a gente trabalha em uma roda de capoeira ou em um evento de capoeira, o que acontece? A música tá legal e às vezes a gente deixa a emoção, e aquela questão das fases que a gente vem falando, né, se acontece algo ali dentro da roda e tem um certo impacto de quem as pessoas que estão assistindo vão fazer algum comentário, ali a emoção às vezes sai um pouquinho, né, do eixo e a capoeira já não flui mais, né? Já porque a gente já está deixando o que vem de fora ter um impacto dentro ali daquele jogo, né? Mas enfim, é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que essa questão de o que é a responsabilidade do mestre capoeira, eu acho que é guiar, é de saber quando parar certas situações, né, que às vezes acontece, é, é de ter uma responsabilidade, mas com a capoeira, em vez de situações que acontecem, né? Eu acho que é muito legal quando tem uma pessoa que tem consciência e diz, nossa, meu, isso aqui já não é mais da capoeira, isso aqui é do capoeirista. Isso aqui de repente algo que tem a ver com capoeirista, mas não é o que a capoeira traz. Não é não é o que a capoeira quer trazer para a comunidade. Então, são casos que a gente nunca pode dizer o que é certo, o que é errado, porque ninguém é dono da verdade, entendeu? Mas eu acho que a gente pode ser mais consciente em certas situações. Então, eu acho que aí o trabalho do mestre é de sempre ter um pouco mais de consciência e poder analisar
cada caso, né, Uhum. de que aconteça de uma forma, muito real, né, não o que você acha, mas o que é a capoeira, entendeu? A gente tá aqui para prestar serviço à capoeira. Sim. Então, em vez de ser uma coisa pessoal, é realmente falar o que seria bom para o capoeirista e para que a capoeira continue sendo desenvolvida de uma forma ah, leal, né? Uhum. Uma forma que seja saudável para todos. Né? Bacana. Muito bacana, mestre. Agora Uhum. fala pra gente qual a importância do mestre no processo da transmissão da cultura e os fundamentos da capoeira. Eu acho que essa questão que eu te falei da curiosidade tem muito a ver com isso. Eu acho que em todas as artes, né, para mim, quando você chega à mestria, não é dizer que é o final. Eu acho que essa questão de ter mestres, onde tenha mais diálogo, onde tenha mais conhecimento, onde tenha mais compartilhar mais informações, né, que consiga manter essa capoeira nossa cada vez mais viva, né, e mais caminhando do jeito que eu acho que tem que ser, que o que eu diria, eu gosto de pesquisar a capoeira. Eu acho que a capoeira é uma arte que está sempre evoluindo, sempre tem algo novo acontecendo. A gente está praticando o passado, o presente e o futuro. Uhum. Então eu acho que a gente tem que entender que a capoeira, o bom dela é que ela vai se adaptando e vai navegando, né, em todas as de todas as formas. Então, eu acho que como praticante a gente tem que seguir ela e continuar estudando ela, pesquisando ela, porque a capoeira é infinita. Então, eu acho que como mestre, eu acho que, no meu ver, continuar essa prática de aprendizado, mesmo sendo mestre capoeira, o aprendizado nunca para. Uhum. Então, no meu ver, é continuar analisando ela, praticando ela e ver as necessidades que vêm aparecendo, né, para ir Uhum. usando nossos conhecimentos para que a capoeira continue sendo o que ela é, né? Que ela vai, a capoeira, a gente tem que seguir ela. Legal. Que bacana. Mestre, então fala pra gente aqui, qual foi sua maior realização e o seu momento mais difícil dentro da capoeira? O mais difícil na capoeira foi, eu diria, de ter saído do meu país, ter largado praticamente tudo para trás, né? E passar esses momentos de solidão, de tristeza, de dúvidas, que, quer dizer, eu escolhi isso, mas também, claro que fica uma grande solidão quando você sai do seu país, quando você tem que criar algo do nada, do zero. E no tempo que eu vim para cá não existia internet, não existia celular, então escrever uma carta para minha mãe eu levava 45 dias para ter uma resposta. Então, todas essas dificuldades que têm a ver com a capoeira, porque eu decidi largar tudo pela capoeira para criar uma vida e para divulgar essa arte. E isso aí tem
Isso veio com glórias e dores ao mesmo tempo. E qual foi a segunda parte da, A da, maior da pergunta? realização. A maior realização. A maior realização. A maior realização de ter contribuído de uma forma saudável para o desenvolvimento dessa arte e, e também de ter criado uma base onde hoje, graças a Deus, tem vários grupos aqui em Los Angeles e nos Estados Unidos também, que hoje possam sair do Brasil, possam divulgar o trabalho deles, possam ter um trabalho, possam ter esse vínculo profissional, Uhum. entendeu? E que eu acho que é muito importante na capoeira, de poder sair e dizer, hoje eu vou viajar e vou para 8 estados e vou passar 2, 3 meses trabalhando com a capoeira. Que bacana. Que bacana. Trabalhando, ou vou para a Europa, vou passar 3 meses trabalhando com a capoeira. Então, eu acho que isso é uma grande realização, uma grande conquista para a capoeira e os capoeiristas. E, e quero cada vez mais expandir isso, que eu acho que isso que faz, quer dizer, para mim, faz eu ter uma gratidão imensa em todos os processos que a capoeira vem passando esses anos, né? Uhum. Para chegar onde chegamos e cada vez mais sempre abrindo portas, né? Abrindo e criando possibilidades onde as pessoas, não só jovens, mas também as pessoas com mais idade, tenham possibilidade de ter uma vida melhor. Que bacana. E vamos lá, mestre. O que a capoeira significa na sua vida, mestre? A capoeira, para mim, é vida. É, e quando eu falo assim, tem uma música, né, que durante a pandemia, que foi uma lição muito grande, não só para a comunidade da capoeira, mas para a comunidade global. Então a gente começou a dar aula e tudo mais, então tem uma música que eu identifico muito com a vida, que eu com um aluno chamado Jorge, vamos escrever uma música aqui sobre o que está acontecendo no momento e o que é a vida, né? A gente começou a escrever, aí o que que saiu? A vida é um jogo de capoeira. Às vezes me dá prazer, às vezes me dá rasteira. A roda é minha escola, me ensina lições da vida. O birimbau é meu mestre, o pandeiro é minha oração. O atabaque é o ritmo dentro do meu coração. A vida é um jogo de capoeira. A vida é um jogo de capoeira. Às vezes me dá prazer, às vezes me dá rasteira. A roda é minha escola, me ensina lições na vida. Birimbau é meu mestre, pandeiro minha oração. Atabaque é o ritmo dentro do meu coração. Então, enfim, a vida, na minha vida, eu acho que a capoeira são lições, é você entender que nada é perfeito, que tudo tem seus momentos, que todos nós temos nossas fases. Tem a fase de julgar, tem a fase de entender,
e tem a fase de amadurecer. Então, aí a pessoa vai decidir se quer ficar em qual fase ou se quer continuar passando pelas fases, que eu acho que é isso que a capoeira ensina. É, é pegar as fases para você ir melhorando sua vida. Então, essa é a lição que eu vejo em minha vida, entendeu? É de cada vez mais me corrigir, entender onde eu estou no momento o que eu tenho que melhorar para ser uma pessoa para liderar ou não liderar, Uhum. entendeu? Pode ser quem eu sou, entendeu? Ser quem eu sou e saber que eu estou fazendo o melhor que eu possa fazer da minha vida para melhorar a vida de outras pessoas. Que bacana. Agora fala pra gente, tem alguma coisa que você não realizou e tenha vontade de realizar ainda na capoeira? Olha, na capoeira, eu vou te dizer, eu me considero uma pessoa muito sortuda, né? Tenho muita sorte. E eu consegui fazer várias coisas que me surpreendeu e tudo que eu fiz e faço tem um valor imenso e eu continuo sempre aberto a novas oportunidades, novas possibilidades. Só que eu creio que eu posso dizer que tudo que eu fiz e continuo fazendo, eu não tenho muito a pedir mais, mas sim agradecer e ter gratidão. Poxa, que bonito. Mestre, deixa uma mensagem pra capoeira. Olha, a mensagem que eu diria é a mensagem que eu vou dar para mim. Nunca ficar na zona de conforto, né? Eu vou te dizer, eu estou aqui com você, mas aqui eu tenho amanhã eu tenho uma aula com o Mark da Casco, né? Que ele dá aula de Shakespeare. Então estou aqui, não ficar na zona de conforto. Então aqui, eu estou estudando Júlio César, aqui Shakespeare, aqui eu tenho dois monólogos, né? Que eu estou aqui, tenho que fazer amanhã. Então a ideia de existe a capoeira, mas a capoeira sempre leva você para o próximo ponto de sua vida. Então, é não ficar na zona de conforto. Eu acho que às vezes a gente chega no momento, cheguei e acho que ali acabou. Então, eu acho que para mim, eu não quero estar confortável, eu quero estar sempre com essa curiosidade de aprender, de dialogar, de compartilhar, né? Então, acho que o, con- é, o que eu diria não, sai da zona do conforto, seja lá o que for, procure sempre melhorar um pouquinho mais em sua vida. Pô, que bacana. Mestre, mais uma vez, muito Uhum, obrigado por ter representado a capoeira de uma forma brilhante, uhum, incrível, né? uhum, Com tudo que o senhor vem fazendo. Que Deus lhe dê uhum. saúde, proteção, tudo de melhor Obrigado. que o universo possa lhe oferecer. Que o senhor receba isso. Muito obrigado por fazer parte aqui Boa, com a gente. muito obrigado pela oportunidade e também quero, a gente está se conhecendo assim virtualmente, quero também uma hora dessa a gente se puder pelo menos apertar a mão e dar um abraço. Vai ser um maior prazer, mestre. Valeu. Você está em que parte do Brasil mesmo? São Paulo, São Paulo. São Paulo, estou sempre em São Paulo. Vou dar quando estiver passando por aí, dar um toque. Pô, vai ser um prazer, mestre. Tá bom? Mas muito Eu, obrigado aí pela oportunidade e muita axé para você. Estamos celebrando aqui em Los Angeles 35 anos da Capoeira Batuque, meu grupo, e gostaria de convidar todos que queiram participar
E, por sinal, vamos fazer um reencontro com o elenco com os atores do Esporte Sangrento. Vamos ter um grande debate, também vai estar disponível online, que a gente vai estar compartilhando. Vai ser muito legal. Então, 35 anos de capoeira aqui, Capoeira Batuque, em Los Angeles. Espero que todos estejam disponíveis e possam participar de alguma forma. Bacana. Galera, mestre Amém Santo fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.